Muito bem, hoje nós vamos falar sobre a unidade 3, a parte final da nossa disciplina, sobre as manifestações e suas aplicações, parte 2. Neste momento nós vamos ver sobre a música folclórica. A música folclórica ela é usada anônima e coletivamente pelas classes incultas de civilização. Aqui, será que hoje nós podemos dizer assim, que são classes incultas de uma civilização? Será que a forma como se globalizou as atividades, as manifestações, que já que ela se passa, né, de geração por geração, será que nós vemos realmente que só a classe inculta ela usa as músicas folclóricas? Com certeza não. Tá? É um momento onde a música e a dança ela envolve a comunidade, o ser humano como um todo, não importa a classe social ou o conhecimento ou a cultura que ela possua. Né? Todas as pessoas elas são provindas de cultura e elas se manifestam, usam a música folclórica. É transmitida por meios orais e práticos e vive por meio da tradição. Como a dança, como qualquer brinquedos ou brincadeiras, elas vivem por meios orais e práticos. Né? Ela é transmitida por meios orais e práticos. E ela realmente só sobrevive às décadas, aos séculos, né, de geração em geração, porque a população a manifesta, né, a pratica. Megali 99 já expunha algumas características quanto à concepção, a música folclórica, né? Quanto à sua concepção, o que ela demanda, o que ela fala, quanto ao gênero desta música, quanto à forma como ela é manifestada e quanto à sua estrutura. Né? A música folclórica ela abrange vários tipos de música, de melodias e de letras. Ela vem desde a infantil até ao adulto ou a todas as idades. Assim é possível se ver, né? Quando nós falamos quanto ao gênero, quanto à sua forma, à sua concepção e quanto à sua estrutura. Ela abrange e envolve todos. A música folclórica pode ser apresentada em várias espécies, como sentimentais, como satíricas, como cancioneiro infantil, como um trabalho, como diversão ou até mesmo religiosa. Então, se vocês questionam assim, mas como religiosa? Sim, existem várias músicas, como as manifestações que tem, principalmente em torno das festas juninas, muitas músicas folclóricas que já vêm aí sendo manifestadas há séculos, né, anos, décadas e décadas da vida, e que elas são realmente religiosas, né, algumas têm sátira e que elas não deixam de ser manifestadas, principalmente no período junino. E aqui ainda podemos dizer, Megali ainda fala que existem 3 espécies de música, que é a música folclórica, que é que não se conhece o autor, a música erudita, que é uma música mais clássica, é uma música diferente, e a música popular, que são todas essas músicas que vocês veem aí, de samba, de forró, são as músicas populares, certo? Então, elas se manifestam de forma diferente, são colocadas de forma diferente, existem melodias, letras e formas de expressar e de dançá-las de forma diferente. E, realmente, elas nos envolvem, né? E os seus movimentos são diversos, como nós já falamos anteriormente. E dentro das atividades culturais, nós temos a linguagem e a literatura oral. Bom, dentro da linguagem da literatura, o ser humano adapta a linguagem à sua cultura. Se nós formos pegar o dicionário cultural, né, que existem as formas como as pessoas falam, e comparar a forma como nós falamos e como o Nordeste fala, vocês vão perceber que é uma diferença muito grande em termos da nossa linguagem
e várias diferenças em termos da nossa literatura oral, né? Ainda a linguagem é a grande responsável pela perpetuação das descobertas científicas e realidades da literatura. Então, o que acontece? As pessoas criam, as pessoas manifestam e os registros vão acontecendo e elas vão se perpetuando de geração em geração. Em 2009, Soares e Silva, eles ressaltaram a importância para o estudo do folclore brasileiro na sala de aula. Por que isso? Porque a nossa cultura é a forma como o homem se manifesta, o homem como ele se representa, o homem como ele se vê, como é que ele vê o outro e quais são os processos que, em termos do que ele conhece, o que ele sabe, o que ele acredita, que ele vai passar para a sua geração, os seus filhos, netos, bisnetos, o que for, como gêneros textuais da literatura oral, os acalantos ou as cantigas de ninar, as adivinhas, como as charadas, podendo ser antecedidas de expressão o que é. Poxa, até a escola ela está te utilizando esse recurso hoje em dia. É muito legal. É muito porque você vê a criança se envolvendo com essas formas de ela se expressar. Mas nós temos que saber bem o que ensinar para elas, né? É primeiro entender, compreender e ver o que nós estamos transmitindo, se é educativo ou se não é. As cantigas de rodas e das parlendas, a forma de literária tradicional e rimada, é muito legal, porque isso faz com que o vocabulário da criança ela aumente a sua forma de expressão. Então, quando ela for escrever, né, a literatura escrita dela ela vai ter maior vocabulário para poder se manifestar e vai falar muito melhor, certo? E Soares ainda e Silva, eles declaram que Eitzel dividiu o folclore literário em duas partes. A primeira é o folclore narrativo. Né? O que é folclore narrativo? São as histórias que são contadas. Nós sabemos, eu não sei, mas provavelmente hoje pelo interior ainda existem as pessoas que são os contadores de histórias. Isso é folclore narrativo. Como eu vejo, como as pessoas viram, me contaram e eu vou narrá-lo. O folclórico poético, que lhe dá o envolvimento da poesia, do romance, né, das situações que realmente são vividas em termos desse processo cultural. E assim podemos visualizar a literatura de seguinte forma: os contos, os mitos e as lendas. E eles são contados pelos historiadores, quer dizer, os contadores de história. Né? Vocês claro que com certeza você já deve ter dado livros de história para os filhos ou sobrinhos de vocês, ou vocês mesmos leram quando eram pequenos. Vocês já viram como uma criança se envolve quando você dá um livro e você começa a contar a história para ela? Por mais que a história ela seja única, que ela não vai mudar o que está lá na literatura, mas a forma como você conta para aquela criança, como você expressa o tom da sua voz, né? Como você expressa o que aquela história está contando, nossa, a criança ela vai gostar e ela vai se envolver com a leitura. E outros, existem livros onde mostram imagens e figuras que vão ajudar a criança a aprender e a conhecer, como os pássaros, os seus sons, os diversos tipos de animais, de flores, o que for. Você ensina a criança os movimentos. Se eu mostro uma folha de bucum mais cheirosa, trago próximo do nariz e cheiro, faço o som, o movimento, a criança vai visualizar. Você faz os sons dos pássaros, a criança vai, um determinado momento ela vai fazer, ela aponta, ela gesticula. Isso é muito importante, porque são movimentos que o ser humano deve realizar. Né? E temos as crenças. Segundo Getúlio e Megali, né, a crendice ela é definida como uma doença incongruente e insólita, gerada pelo modo doentio de pessoas que possuem religiosidade exaltada. Então, a crendice
O que é a crença? Eu creio em Deus, eu creio em um único ser, né? Em um único Deus, eu tenho uma crença, eu sou crente. E o que é a crendice? As diferenças entre crente e crendeiro, né? Elas são os envolvimentos muito doentios, muito fervorosos, que você não vê nada além daquilo que está à sua frente, né? E existe também, se vocês pegarem o nosso caderno, vocês vão ver o termo crendeiro. O crendeiro, quem é esse crendeiro? O crendeiro é aquele que crê em tudo. Então, digamos, por exemplo, se ele vai fazer um concurso, se ele tem alguém doente, o que esse indivíduo faz? Ele reza para tudo e para todos. Eu rezei para Deus, eu rezei para o santo tal, eu fui no centro não sei das quantas, eu fiz isso, fiz aquilo, eu fiz várias situações. Então, quer dizer, se uma coisa não der certo, a outra dará, né? Então, é algo assim, que a pessoa não tem um apoio, ela não sabe realmente como se envolver. E isso é real, é fator verídico relacionado às manifestações da população. E Getúlio classificou a crendice de 4 formas. Da superstição, tá? Quem não conhece uma superstição? Bater na mesa, nossa, Deus que me perdoe, né? Não expressamos dessa forma, né? O bater na mesa, de passar o gato preto na frente, as pessoas, o gato preto, eu vou morrer. Tem pessoas que acreditam piamente, de deixar o chinelo emborcado e dizer, chinelo emborcado, os pais podem morrer, e outras situações. Não sei se no município de vocês ainda existe essa forma de se expressar. O amuleto pode ser uma roupa íntima, pode ser uma roupa que você foi em algum lugar, ou que você conheceu alguém que é muito precioso para você hoje, que pode ser seu marido, ou que passou por algo muito bom junto com seus irmãos, com sua família, ou que lhe deu uma sorte, né, relacionada a emprego, ao seu estudo. Então você usa sempre, por exemplo, se é uma prova e você se deu bem, você passou, você sempre vai querer usar aquele objeto, né, como um amuleto, porque você diz que ele vai te dar a sorte. Essa é a representação do amuleto. Os devocismos, né? As pessoas que são devotas, que elas acreditam e têm fé nos seus devotos. E a magia, né? Tem pessoas que acreditam muito nas magias, as magias para o bem e as magias para o mal. Aí não vale a pena nós discutirmos, mas trago aqui para poder deixar e mostrar a vocês como elas são classificadas, relacionadas ao nosso processo cultural. E também as manifestações, né? Porque existem atividades relacionadas a todas essas 4 classificações. Então, o que é superstição? Ela é definida como um sentimento esdrúxulo, né? Esquisito, corrompido de ridículos receios, criado pelo temor crendeiro de indivíduos desassossegáveis, né? Então, é aquilo que eu falei para vocês, o passar do gato preto, o bater na madeira para dar sorte, e entre outras situações também, em termos de cura, existem as superstições, que ela vem do termo derivado do latim, superstitio. E significa o quê? Fanatismo, receio em vão, escrúpulos, culto falso e religião falsa. Esses são os significados da superstição. E ela é observada ainda por uma paixão religiosa ausente e doentia, né? Como, por exemplo, se apegam a tolices, coisas fúteis, usam amuletos para se protegerem e iniciando pelo medo que o domina. Então, as pessoas se apoderam, né? Se apegam a determinadas imagens, a determinados objetos, vamos dizer assim, da melhor forma, né? Que ela vai utilizar aqueles objetos para se protegerem. Isto é uma forma de superstição. E dentro das atividades culturais nós temos as brincadeiras, que segundo Paulo Inocente, as brincadeiras são divididas entre sensoriais, de azar, que são jogos, né? Os sensoriais são todas aquelas brincadeiras que você utiliza da sua parte sensorial, né? O azar, em termos dos jogos,
como o jogo de cartas, de dominó, de dama, o que for, né, se ela é jogada, porque sempre tem um ganhador, um perdedor, e se ela é feita em termos de ganho de algum benefício. Tem os jogos de inteligência, tem as brincadeiras, né, de dramatização, tem de habilidades e tem também as brincadeiras motoras. Então, vocês podem ver que tudo isso vocês podem analisar diante das atividades que possuem em termos da nossa cultura, que você vai ver o que ela representa, né? O que ela traz de mensagem, o que ela traz de informação e o que você pode usar em termos de recurso para desenvolver as habilidades e capacidades motores e cognitivas dos alunos de vocês. E os brinquedos? Eles permitem a criança criar, fugir da realidade ou mesmo se aproximar dela sem correr riscos, fantasiar, vivenciar a cultura geral e o lúdico, né? O brinquedo é muito importante. Vocês sabem que os psicólogos, para trabalhar com as crianças ou para descobrir determinadas situações que a criança vive no seu meio familiar ou de agressões, o que for, eles recorrem aos desenhos, né? Eles recorrem aos brinquedos, a forma como a criança brinca, a forma como ela fala, como ela dá a agressividade ou como ela isola, ou o que for, é a forma como ela manifesta aquela brincadeira com aqueles brinquedos, né? Então, ele representa realmente, ele transfere as situações do que ele vive para aqueles brinquedos. É a forma como ele tem de se expressar e de pedir socorro, e que, se nós não conhecermos, nós não vamos conseguir identificar. Mas, realmente, os brinquedos, eles são muito importantes, principalmente os brinquedos o qual nós ajudamos a criança a construir. Porque quando ajuda a criança a construir um brinquedo, principalmente com material reciclado, que hoje nós falamos tanto do nosso ambiente, né, que ele está se desgastando por tanto lixo que tem hoje, nós temos no meio, no mundo, né? E a criança, posso dizer com certeza para vocês, ela dá muito mais valor àquilo que ela cria, porque ela se sente capaz, ela aprende algo que ela pode reproduzir, que ela pode fazer, que ela vê que ela é capaz de produzir algo, ela se supera, né? Isso é, vamos dizer, superação. E a forma como ela vai brincar, isso é muito importante. E aqui eu trago a vocês, né, que vocês fizeram a primeira atividade que eu solicitei a vocês, que é aqui, eu mostro a vocês o pé de lata. O pé de lata é um brinquedo muito simples de se fazer, né? E quando você leva para que o seu aluno possa construir, você está trabalhando a parte sensório-motora e cognitiva do seu aluno, né? O espaço, você está trabalhando força, você está trabalhando organização espacial, a forma como ele vai se desenvolver, a forma como ele vai brincar, você vai estar aperfeiçoando o equilíbrio dele em cima de um outro objeto, né? Isso é muito importante, como você vai levar para o seu aluno, a forma como ele vai brincar. Então, essas ações permitem que o brinquedo comprado ou construído seja utilizado na escola, proporcionando a ressignificação e novas adaptações, como jogos, brincadeiras, culturas, construção e reconstrução, ideias expostas e aprendidas. O reconstruir é muito importante, porque não adianta você construir e brincar de uma mesma forma, mas o reconstruir, o reproduzir, ele é muito importante. É o que leva o aumento das nossas conexões neuronais, né? A nossa capacidade de pensar, de refletir e de criar. Isso é muito importante para nós, enquanto seres humanos, e principalmente para as crianças que estão em desenvolvimento. E ainda podemos citar aqui alguns brinquedos que auxiliam no trabalho psicomotor, né? Nós temos o triângulo e círculo, onde eu faço brincadeiras com bolinhas. Eu tenho a cama de gato. Quem já brincou? Vocês sabem o que são? Como é que são desenvolvidas essas brincadeiras? Como o carrinho de rolimã, já trouxe para vocês. O ioiô. O ioiô eu vejo que ele é muito manifestado. O tamborzinho, tá? O tamborzinho, ele auxilia a criança nos seus movimentos e ritmo. O som estimula a parte sensorial. O peão. Nossa, como nós brincarmos de peão na nossa infância.
Nós fazíamos movimentos e movimentos, pegava o peão na mão, jogava para o alto, ia para o chão, ele continuava rolando. É muito importante a forma como você vai brincar com o brinquedo e os tipos de movimentos que você vai realizar. E ainda temos também o bilboquê, né, que é aquele brinquedo que você pode construir com garrafa PET, que ele vai e vem dentro de uma corda, né, quer dizer, é envolvido numa corda. O futebol de prego, as 5 Marias, que são pedrinhas, saquinhos de areia, assim como vocês quiserem. A gaita de pente, pegar o pente e sair tocando. A perna de pau é muito importante. Vocês veem que são brincadeiras, fora o que está descrito, as imagens aqui, como a peteca, né? O próprio dominó, que você pode jogar, ensinar a criança a parte da matemática. Olha o fator interdisciplinar aqui entrando, como as 5 Marias também podem ser, né? E aqui a cama de gato como soluções, né? Resolução de soluções de problemas. Então, vocês podem utilizá-los e reutilizá-los das formas mais diversas que assim vocês o quiserem. E os jogos, que segundo Pinto, o jogo é uma riqueza social infantil que faz parte da identidade social da criança, né? É importante o jogo, porque pelo jogo você aprende regras, você aprende a respeitar o outro, né? Você aprende delimitações de espaço, porque nós vivemos em sociedade e a sociedade ela é cheia de regras, né? Se não há regras, não há normas, como é que vai ser a sociedade? Pura bagunça, uma revolução danada, porque as pessoas só vão querer as coisas do jeito que elas querem, não vão respeitar, não vão obedecer, e o jogo ele faz isso também, a respeitar o outro, tá? Saber o seu momento e o momento do outro. Então o jogo ele provoca o distanciamento da criança dessa cultura, como por exemplo o crescimento das cidades. Então, muitos jogos com certeza já deixaram, outros estão deixando de ser manifestados pelos crescimentos que as cidades estão tendo, por causa do espaço que essa criança vai ter e o tempo para ela brincar, né? Os novos brinquedos com novas tecnologias vão tomando o espaço desses jogos e o incentivo ao consumo pela propaganda, né? Vocês veem que a propaganda em excesso é o consumo que leva a adquirir esses brinquedos, né? Esses jogos. Mas nós temos que ver que se existem um consumo, então se vamos comprar jogos que são educativos, né? Todo jogo, todo brinquedo, ou toda brincadeira, ele envolve sim regras para serem trabalhadas, eles dão informações valorativas e educacionais. E aqui vocês alguém sabe fazer dobradura? Né? Existem várias formas de fazer dobradura. Você sabe que as dobraduras ele não tem recorte, né? São papéis que o indivíduo vai dar forma, mas sem recortes, né? Então, as dobraduras, Shen, Ponche, Feng e Pigiani explicam que o origami são dobraduras e papéis que é uma invenção milenar, sim, tradicional da cultura japonesa. Vocês veem que eles sabem fazer dobraduras espetaculares. E o porquê da importância de nós trabalharmos isso na escola? Vocês imaginam eu ensinar crianças a fazer uma flor desta, uma estrela, um cachorrinho? Nossa, olha a riqueza que eu estou levando para essas crianças em termos dos movimentos, em termos de motricidade fina, de organização espacial, de localização, essa organização espacial em termos de expor, né, dos desenhos de localização do nariz, de boca, de nariz, tá? Olha as estruturas e muitas outras. Imagine eu fazer um pássaro desse com papel. A riqueza de movimentos e delicadeza que a criança vai aprender em termos, lá atrás, quando nós falamos da força, tá? Aqui é uma delicadeza muito grande, o quanto eu tenho que pegar de força, o quanto eu vou perceber essas diferenças de trabalhos com tamanho e objetos diferentes. Ela também auxilia na criatividade,
no estimular da paciência, o focar da atenção, melhorar a concentração, que vai ajudar nas outras disciplinas, a coordenação motora fina, a noção espaço-temporal, dentre outros fatores. E ainda também beneficiam os idosos, auxiliando a manter ou melhorar suas capacidades e habilidades cognitivas e motoras. Por quê? Porque eles vão fazer formas diferentes, formas diversas, mesmo se forem coloridos ou se forem preto e branco. Isso vai ajudar nessas habilidades, nessas capacidades cognitivas e motoras. E ainda, e por fim, não por ser o último, o mais importante, mas também importante tanto quanto os outros, o turismo e folclore, né? O folclore ele é muito importante para o nosso turismo. Vocês sabem que aqui no Amazonas nós temos as várias manifestações, né? Começando o período de carnaval, né? Vocês sabem o que significa o carnaval, né? E temos também a festa do boi, nós temos a ciranda, nós temos a nossa cultura, nosso alimento, né? Nossas manifestações culturais em termos do alimento, que são tradições, são os nossos costumes e que eles são muito importantes e que o turista ele vem para conhecer, né? Como o nosso Teatro Amazonas, o Largo de São Sebastião, que hoje está muito diferente, as nossas igrejas, como também quando nós viajamos para algum outro estado ou país, se assim temos oportunidades, ou municípios próximos do nosso, nós também queremos conhecer a cidade, a cultura daquele município, daquela cidade, as danças, tudo que é relacionado ao processo cultural daquele local, né? Então, Megari 99, ela expôs 3 planos de atividade turística. A hospedagem, né? Porque quando o turista vem, vocês sabem que o turismo ele melhora a economia da região, e ela melhora através do quê? Das hospedagens, das pessoas que vêm de outras regiões, das atrações que são manifestadas nas nossas regiões e da locomoção dessas pessoas dentro da nossa região, né? Tudo isso é muito importante porque ela faz com que a nossa região ela se desenvolva através do turismo e que também está dentro do nosso processo cultural. E aqui finalizamos a nossa disciplina com a unidade 3. Espero que vocês tenham tirado proveito de tudo que foi abordado para vocês no decorrer da nossa disciplina, de todos os conteúdos complementares que foram também inseridos na sala de aula de vocês. Muito obrigado por tudo que nós tivemos até este momento e até a próxima disciplina ou até o próximo encontro, mesmo que ele seja presencial.